Sejam muito bem-vindos, mentes inquietas, a mais uma expedição aos recônditos obscuros da alma humana. Hoje, vamos desvendar a vida de 3 mulheres que, por caminhos tortuosos, trilharam um destino brutal e sangrento, deixando marcas indeléveis no mundo. Preparem-se, pois a história que vamos desvendar é impregnada de ambição desmedida, crueldade inimaginável e horror visceral. Mas antes de mergulharmos de cabeça nesta jornada macabra, façam o favor de se inscreverem no canal, ativar as notificações e dar aquele like maroto para não perderem nenhum detalhe. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos que, assim como vocês, se fascinam pelos cantos mais tenebrosos da realidade. Apertem os cintos, porque a viagem vai começar. Estamos prestes a conhecer as histórias de 3 mulheres que desafiaram as convenções, romperam barreiras e se tornaram verdadeiras lendas da maldade. Seus atos cruéis chocaram o mundo, e seus nomes ecoam pelos corredores da história como um sinistro prenúncio da capacidade humana para a barbárie. Nossa primeira parada nos leva às entranhas da Colômbia, palco do império de uma das figuras mais implacáveis do narcotráfico, Griselda Blanco. Criada em meio à miséria e à violência, Griselda aprendeu desde cedo a lutar pela sobrevivência usando a sagacidade e a força bruta como armas. Movida por uma ambição insaciável e uma completa ausência de remorso, Griselda galgou os degraus do submundo do crime, tornando-se uma das pioneiras no tráfico de cocaína para os Estados Unidos nos anos 70 e 80. Enquanto meu império de drogas florescia, a pilha de corpos que eu deixava para trás aumentava exponencialmente. Eu não hesitava em eliminar qualquer um que ousasse se opor aos meus planos, fossem rivais, sócios ou até mesmo membros da minha própria família. Seu reinado de terror lhe rendeu o apelido de a Madrinha da Cocaína, mas também a Viúva Negra, uma referência aos 3 maridos que morreram em circunstâncias nebulosas, todos com ligações com seus negócios escusos. A crueldade de Griselda era lendária. Dizia-se que ela ordenava assassinatos por motivos banais, como um olhar torto ou uma dívida não paga. Seus métodos de execução eram brutais, incluindo tiros, facadas, bombas e até mesmo alimentar seus inimigos a crocodilos. No auge de seu poder, estima-se que Griselda controlava cerca de 60% do tráfico de cocaína para os Estados Unidos, acumulando uma fortuna incalculável. Mas, como em toda a história de ascensão meteórica no mundo do crime, a queda de Griselda era apenas uma questão de tempo. Com o cerco das autoridades americanas se fechando, fui finalmente capturada em 1985. Condenada a 20 anos de prisão, fui extraditada para os Estados Unidos, onde continuei a comandar meu império de drogas de dentro da cela. Em 2008, após ser libertada e deportada para a Colômbia, Griselda Blanco, a rainha da cocaína, encontrou seu fim da mesma forma brutal que marcou sua vida, assassinada a tiros em frente a um açougue em Medellín. A história de Griselda Blanco é uma crônica brutal sobre ambição desenfreada, violência extrema e a busca implacável pelo poder. Uma figura controversa que, apesar de sua crueldade inegável, ainda hoje é lembrada por alguns como uma espécie de Tiradentes do narcotráfico, que desafiou as normas sociais e construiu um império em um mundo dominado por homens. Nossa próxima parada nos transporta para um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Em meio ao horror indescritível do Holocausto, surge a figura fria e desalmada de Irma Grese, uma jovem que se tornou símbolo da barbárie nazista. Nascida em uma família humilde na Alemanha rural, Irma, desde cedo, demonstrou um fascínio doentio por poder e controle. Aos 19 anos, ingressei no corpo de guardas femininas da SS e fui designada para o campo de concentração de Ravensbrück. Minha crueldade e sadismo logo chamaram a atenção de meus superiores, que me transferiram para Auschwitz-Birkenau, o maior campo de extermínio nazista. Ali, Irma Grese
se transformaria em um pesadelo real para milhares de prisioneiros. Conhecida como a hiena de Auschwitz, Irma comandava um reinado de terror no campo de concentração. Escolhia suas vítimas a dedo, muitas vezes por puro capricho, e as torturava física e psicologicamente com prazer sádico. Chicoteava prisioneiros até a morte, soltava meus cães famintos para atacá-los e participava ativamente da seleção de prisioneiros para as câmaras de gás. Meu olhar gélido e sorriso cruel se tornaram sinônimo do horror vivido em Auschwitz. Testemunhas relataram que Irma se excitava com o sofrimento alheio. Gostava de usar botas pesadas, chicotes e até mesmo um revólver especialmente desenhado para torturar suas vítimas. Após a libertação de Auschwitz pelas tropas soviéticas em 1945, Irma Grese foi capturada e levada a julgamento por crimes de guerra. Durante o julgamento, a jovem guarda nazista se mostrou fria e impassível, sem demonstrar qualquer remorso pelos atos monstruosos que cometeu. Condenada à morte por enforcamento, fui executada em 13 de dezembro de 1945, aos 22 anos. Minhas últimas palavras foram: "Rápido!", ditas ao carrasco que ajustava a corda em meu pescoço. Irma Grese se tornou um símbolo da capacidade humana para o mal, uma mancha na consciência da humanidade. Sua história serve como um lembrete constante da importância de combater o ódio, a intolerância e a barbárie, para que atrocidades como as que aconteceram durante o Holocausto nunca mais se repitam. Nossa última parada nos leva aos Estados Unidos, onde vamos conhecer a história de Aileen Wuornos, uma prostituta que se tornou uma das serial killers mais famosas do país. Sua história é um mergulho profundo em um ciclo de abuso, abandono e violência que culminou em uma série de assassinatos brutais. A infância de Aileen foi marcada por tragédias e abusos. Abandonada pelos pais, foi criada pelos avós em um ambiente de alcoolismo, violência doméstica e negligência. Aos 11 anos, Aileen sofreu abusos sexuais de um amigo da família e engravidou aos 14 anos, resultado de um estupro. Expulsa de casa e rejeitada pela comunidade, Aileen encontrou na prostituição sua única forma de sobrevivência. Vivendo à margem da sociedade, ela se tornava cada vez mais desconfiada e amargurada com o mundo. Em 1989, Aileen cometeu seu primeiro assassinato. Sua vítima, um homem que a havia contratado para sexo e, segundo ela, a violentou brutalmente. A partir daí, Aileen passou a assassinar outros homens que cruzavam seu caminho, alegando sempre ter agido em legítima defesa. Armada com um revólver calibre 22, Aileen matou 7 homens ao longo de um ano, todos clientes que a haviam contratado para programas sexuais. Os corpos eram abandonados em estradas desertas da Flórida, o que lhe rendeu o apelido de a assassina da estrada. A polícia finalmente conseguiu capturar Aileen em 1991, após uma intensa caçada humana. Durante o julgamento, Aileen alegou ter matado os homens em legítima defesa, afirmando que todos a haviam estuprado ou tentado estuprá-la. Apesar de seus advogados terem argumentado que Aileen sofria de distúrbios mentais e trauma psicológico, o júri a considerou culpada por 6 dos 7 assassinatos, condenando-a à morte. A história de Aileen Wuornos dividiu a opinião pública. Alguns a viam como um monstro de sangue frio, enquanto outros a consideravam uma vítima das circunstâncias, uma mulher destruída por uma vida de abusos e abandonos que se tornou uma justiceira à sua própria maneira. A história de Aileen Wuornos é um conto trágico sobre os perigos da marginalização social, da violência contra a mulher e da falta de apoio às vítimas de abuso. Um lembrete brutal de que, muitas vezes, os monstros que tememos são produtos de um sistema que falha em proteger os mais vulneráveis. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo lado obscuro da alma humana. 3 mulheres, 3 histórias de vida diferentes, mas unidas por um fio condutor de violência, trauma e tragédia. Mas a história não termina aqui. Cabe a você, caro espectador, tirar suas próprias conclusões sobre a vida e os crimes dessas mulheres, Griselda Blanco
Irma Greze e Aileen Wuornos, monstros ou vítimas? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo instigante como este. Até a próxima!